Então, bichão, pra gente começar aqui, pô, Vamos embora, bicho. cara, não, não tem como, né, a gente começar, né, falando aqui do teu, porra, das chaves de pés mais famosa do mundo aí, ó, no mundo do jiu-jitsu. Cara, conta um pouquinho pra gente como é que você fez a criação do Shimawok, né? Antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Como é que foi o procedimento, né, de você fazer essa criação, né, dessa chave de pé? Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi isso? Como Cara, foi o processo? vou te falar uma parada, foi engraçado, cara, porque mais ou menos no ano 2009, eu tava passando por uma fase, assim, competindo bastante, e tava no início da minha faixa preta, né? E, e eu comecei a notar que eu tinha uma boa resistência no meu pé. E até então, em competição, em treino, era muito difícil me pegar na chave de pé. Eu levava a chave de pé e as pessoas pensavam que eu pegar, eu terminava saindo, pegando a posição melhor. Então, tinha um certo conforto na chave de pé. E eu meio que nem acreditava muito que dava para bater em chave de pé, entendeu? Tinha uma certa confiança. Aí eu fui lutar no Rio Open, na final, com a Birrian. Hum, eu lembro. Acho que eu lembro Aí dessa luta. Aí eu tava com. Tu lembra, né? Pô, eu tava Lembro. confortável, cara. Finalizei todo mundo até a final. Eu entrei na minha guarda ajustada. Eu vi que ele ficou olhando pra minha perna assim, não conseguia entender o que eu tava fazendo com as pernas. Só que teve uma hora que eu deixei meu pé sobrando, ele pegou o pé. Aí botou a barriga pra baixo. Meu irmão fez uma força. Ele é grande, forte. Sim. Cara, meu Aham, pé. Ele estalou mais um pouquinho. Aí eu falei, meu Deus do céu, vou ter que bater. Aí, caramba, cara, bati na chave de pé. Aí eu pensei, caramba, então, eu bati na chave. Então, se eu bati, agora eu começar a acreditar nesse negócio, porque até então eu não tinha tanta fé. Aí só que eu senti o seguinte, para eu poder bater, eu tive que sentir meu pé ia sair fora. Aí eu bati. Então, eu teria que reproduzir essa mesma sensação de alguma forma. As pessoas iam bater com mais frequência. Aí eu comecei a treinar pro ADCC 2009, junto com meu irmão. E foi o ano que o Braulio ganhou categoria e absoluto, né? Ele foi lá em Barcelona. E durante o camp, do treinamento, da preparação, eu comecei a ter dificuldade com meu irmão. Na verdade, eu estava chegando na faixa preta, já era mais experiente, mas eu estava com dificuldade de fazer pontos. Não fazia nada, cara. Era nem vantagem eu estava fazendo. E ele se emborcava bem, atacava guarda invertida, triângulo invertido, era guarda de tudo que é lado. Eu comecei a notar que nessa transição que ele fazia, o pé aparecia na minha frente. Toda vez que ele emborcava, o pé aparecia. Aí eu fiquei meio que frustrado que eu não conseguia impor meu jogo para passar a guarda. Eu comecei a notar o pé dele na frente. Então, para quem não consegue fazer nada, tem que fazer alguma coisa, né? Aí eu fiz o Verdade. link. Eu já estava pegando chave de pé boa depois do Rio Open. Aí eu comecei a ver o pé dele, eu enganchei o pé na minha barriga, fechei o matalhão e pulei para trás. Aí ele gritou assim rápido, pá! Eu falei, o que foi, cara? Meu pé pegou. Eu falei, ih, caramba, eu não tinha feito nenhuma vantagem, consegui finalizar meu irmão no rolo. Eu falei, eita, esse negócio tá bom então. Essa chave tá boa. Aí até então eu tava vendo assim, cara, tô com essa malandragem. Já tava pegando algumas pessoas, mas eu não tinha pego conscientemente um cara duro. Foi o Braulio. Eu falei, caramba, isso tá encaixando. Aí ele, de novo, no mesmo rola, eu peguei de novo a posição. 2 vezes no mesmo rola. Isso aí, cara, é quase impossível no meu irmão naquela época, cara, era um absurdo. Aí eu falei, aí no final do rola ele perguntou, pô, Vitão, o que foi que tu fez aí, cara? Mostra o que tu fez. Aí eu mostrei o Mata-Leão. Aí a gente fez uma análise, né, naquela época, pô, estudou a técnica, e fez uma análise em que posições essa posição pode encaixar de sem kimono, de kimono, né, que é uma posição muito comum. E aí ele começou a treinar. Ele lutou a DCC, aí lutou com o Lovato na segunda luta. 30 segundos pegou essa posição. Aí eu lembro, passando assim, andando,
Aí vi o Xande conversando com o Lovato. Aí o Lovato explicando, cara, meu pé enganchou, cara, no short dele, alguma coisa assim. Aí eu passei do lado na minha cabeça, eu falei, enganchou não. Tava tudo planejado. Deixa eu saber se enganchou para poder aplicar mais e mais vezes, né? Aí quando eu vi, não fui eu a primeira pessoa a aplicar, foi o Braulio. Só que eu vi que funcionou, aí eu pensei, na próxima vez que eu competir, eu vou dar vários tiros, porque eu estava muito afiado nessa posição. Aí, desde então, todas as lutas que eu lutava, eu finalizava 1 ou 2 vezes por campeonato nessa posição. E as pessoas nem sabiam o que era, né, cara? Aí, até que eu, em 2011, eu fiz um DVD. Eu gravei o DVD. Aí eu fiquei pensando, cara, o que é que eu vou chamar aqui esse DVD, essa chave de pé? Ah, cara, vou, sei lá, botar meu nome. Não quero ser egoísta, falar meu nome primeiro. Quero botar o nome da minha família aqui. Pelo menos a gente tem um legado de jiu-jitsu, vai ter uma chance de ficar coisa maneira. Aí eu chamei de Estima Lock. Pô, Aí eu gravei, né, cara? Eu passei tipo 2 dias gravando o Estima Lock, várias horas. Então eu fiquei muito afiado na gravação do DVD. Aí, no sábado, eu fui lutar o Mundial. Aí, bicho, eu peguei todo mundo na chave. O Mundial dos 100 kimonos, eu peguei todos na chave. Eu falei, ih, caramba. Aí o pessoal do Budovídeos foi quem gravou o DVD, utilizou o meu título, finalizando todas as lutas, e começou a colocar em tudo que é lugar o Estima Lock. Casou tudo. Aí começou a pegar. Porque aí começou a reconhecer o DVD junto com a técnica popular, e começaram a aprender. Aí quando eu vi atletas de outras equipes, em vários ambientes, assim, por Bochecha, Felipe Pena, Edwin, no UFC, fazendo a técnica, aí, meu irmão, aí grudou. Aí ficou aí. Cara, que maneiro, cara. Que Aí foi maneiro. maneira a história, porque teve um pouco de frustração, veio de uma perda, de um desafio. Aprendi, evoluí, aí coloquei no teste, e aí tipo, deu alguma coisa legal. E não foi nada planejado, foi totalmente orgânico, né? Pô, Nem irado. imaginava Exatamente. que o nome ia segurar, nem imaginava. Todo mundo coloca um nome, ninguém segura o nome, só que a galera abraçou o nome e ficou. Eu falei, maneiro, cara. Não, mas, pô, tu foi essencial nisso aí, né? Tu fez valer lá, tu mostrou lá no Mundial, cara. Pô, então, teve fez o produto e colocou a prova. Você colocou a prova. E até porque você teve um ratinho de laboratório, que não é um rato de laboratório. Pô, treinando com o Braulio, meu irmão. O Braulio foi lá e finalizou. Pô, demonstrou a chave, irmão. Aí você ali por trás, como um cientista, olhando, não enganchou, não. Funcionou com o Braulio treinando e funcionou o Braulio pegando os outros. Então, pô, meu irmão, O negócio não tem como a técnica dessa dar errado. Pô, maneiro. Cara, o maneiro disso tudo aí que foi, cara, de uma situação exatamente como você falou, de uma situação que outros poderiam falar, porra, se frustrar e não usar isso a seu favor, como você usou, né? Isso que é interessante, né? 100%, a gente aprende isso no jiu-jitsu, né? Exatamente, o jiu-jitsu ensina, né? A gente, uma derrota é uma derrota para aquele cara que quer parar ali, quer se frustrar ali, acabou para mim, isso é o fim. Agora, para o cara que quer evoluir, que quer crescer, meu irmão, uma derrota, na verdade, é só um impulso, né, para você evoluir ainda mais. O grão-mestre, né, do Carlos Gracie, tem isso, né? Ele tem essa frase. Eu tenho gravado em inglês na cabeça, né, que you never lose in jiu-jitsu, you either win or you learn. Você não perde, você ganha ou você aprende, né? Então isso aí veio da base e a reflexão em tudo que a gente faz, né? Por isso que às vezes quando você vem de uma derrota numa luta, você vem cheio de desenvolvimento, né? Cheio de motivação, você presta atenção em tudo que você fez, você faz uma análise e você aprende com todos os seus erros, né?
E quando você geralmente vem com a vitória, você acha que foi um sucesso, sabe? Sua mente já desliga um pouco, né? Você já acha que funcionou, então você não pensa tanto na posição. Mas quando você tem uma derrota, você evolui muito mais. Exatamente. Com certeza. Vitão, para a gente dar sequência aqui, eu peço desculpa pela minha falta de educação, não agradeci sua presença, desde já eu gostaria, em nome de toda a equipe da Gracie Barra Parque Olímpico, né, agradecer a sua presença aqui e poxa, você está disponibilizando aí o seu horário para essa troca de conhecimento e dar a oportunidade aos alunos que estão conhecendo você, né, conhecer um pouco da sua história e conhecer, né, o nosso objetivo, né, como atleta, como professor, a estar passando essa filosofia de vida que é maravilhosa, né, que é o jiu-jitsu, essa ferramenta que a humanidade precisa, né, precisa descobrir, né? Exatamente. Então, obrigado pela oportunidade, professor, por me convidar. Você me passou uma mensagem, meu irmão, nem pensei duas vezes. Pô, bota meu nome aí, tô dentro. A gente tem uma história muito, muito legal, te conheço desde moleque, né? A gente se encontra desde que eu tenho 15 anos de idade, vindo de Recife. Tu tinha, acho que uns 14, 13. Tu era faixa laranja ainda, cara. Época boa, cara, época boa. Bichão, então, para a gente dar sequência aqui, falar um pouco, né, da linhagem, né, que começa pelo Nitsu Maeda, né, o nosso grão-mestre Carlos Gracie, Hélio Gracie, Carlos Gracie Júnior e você, né, representando aí a nossa equipe Gracie Barra, falar um pouco agora dos seus títulos aqui, né? Você foi campeão mundial no Gi em 2011 pela IBJJF, campeão europeu 2012, segundo lugar no mundial IBJJF 2003 na faixa azul, 2005 na faixa roxa, absoluto. Segundo lugar no Abu Dhabi World Pro em 2009 e 2005. Terceiro lugar no Mundial 2008, 2009, 2013 e 2014. Terceiro lugar no Europeu 2008, peso e absoluto, e 2011 no peso. Correto? Correto. Esse aí do Wikipedia, né? Não, isso aí é do BJJ Heroes. Agora me fala, BJJ Heroes, perderam a metade dos meus títulos, cara. Pois aí, é. Ó, tá não, aí, eu te perguntei, você falou ok, eu falei, cara, eu acho que tem mais. Eu acho que tem mais. 3 medalhas para lá, 3 medalhas para cada um. Eu também acho que tem, também acho que tem mais, mas... Cara, a sua técnica favorita, a gente já falou um pouquinho dela aqui, né? O Shimalock, o triângulo invertido. Se tiver errado também, a gente dá um puxão de orelha lá no Wikipedia, no BJJ Hero. Mas também não é muito bom divulgar, não. Isso dá mais uma visão aí para os nossos oponentes. Deixa eles... Cara, categoria de peso de competição, você compete no peso médio, 82,3 kg, né? De kimono. Você é o grande representante, como eu já havia dito, da nossa equipe do Gracie Barra. Chão, conta um pouco para a gente. Você começou a treinar, você começou no judô aos 8 anos de idade e com 12 anos de idade você começou a praticar o jiu-jitsu. Você pode contar como é que era a sua vida antes de começar as suas primeiras aulas, como foram os seus primeiros treinos de jiu-jitsu? O que era a tua vida antes do jiu-jitsu e depois? Vamos assim. Tudo começou, cara. Eu tive acesso ao judô quando era criança, porque eu cheguei falando pro meu pai que uns meninos da escola ficavam fazendo um pouco de bullying. Não se chamava nem de bullying, né, naquela época. Falava o menino ficar pegando no meu pé, agressivo comigo. Aí meu pai me colocou no judô. Tanto é que foi uma das razões que esse garoto nunca mais quis conversar muito comigo depois que eu tive isso era tipo alfabetização, primeira série. Aí isso aí, só que meu professor de judô sofreu um acidente e faleceu.
E desde então, eu e meu irmão paramos de treinar judô. A gente meio que associou um momento triste com a arte marcial, mas a gente sempre foi apaixonado pela arte marcial. E até então o jiu-jitsu não era popular, não existia acesso. Então, especialmente em Recife, né, naquela época. Mas quando eu tinha mais ou menos 12 anos, eu fui treinar, porque meu irmão já treinava. Só que, cara, o ambiente de jiu-jitsu para criança naquela época não era tão legal. Talvez no Rio o projeto era muito mais desenvolvido, mas lá em Recife não existia projeto de criança. Tanto é que no meu início eu fiquei amarrado no meio da pilastre do tatame durante 2 horas. Tivemos algo em comum nesse começo. Então vamos lá. Eu já posso te dizer que no Rio também não era tão. Não tanto assim, não. Não era assim, Aí, cara, eu fiquei amarrado 2 horas lá no meio da pilastra, irmão. E eu era o mais novinho, né? Tinha 12 anos de idade, todo mundo tem 16 para cima. Então, aí eu treinei uma época, isso aconteceu, eu não quis voltar mais. Aí eu parei de treinar. Aí só voltei quando eu tinha 15 anos de idade, quando eu encontrei outras pessoas na mesma idade treinando. Aí já tinha uma galerinha, tinha o Otávio Souza com 13, 14 anos, tinha o Leeds, tinha outros garotos. Aí eu me senti mais em casa. Aí eu meio que já vi o meu irmão treinando, já acompanhei nas competições, já sabia que o quanto tem que treinar para ser bom de jiu-jitsu, que eu já via meu irmão treinando muito. Então, quando eu comecei a treinar, já comecei a treinar com 15 anos, 2 vezes por dia, e não parei mais. Né? Já comecei quase uma carreira de competidor logo nas primeiras semanas de treino. Por causa da referência que o meu irmão tinha sobre mim. Né? Então... Pode continuar. Pode falar. Aí quando Bruno, a gente chegou... Aí quando tinha essa comparação, né, assim, de começar a treinar, então minha vida eu gostava de tocar violão. Aí meu pai teve uma conversa comigo, ele chegou para mim, pô, Vitão, meu pai e meu irmão, cara, você tá aí um pouco sedentário, tocando violão em casa, você tem que praticar um esporte, cara. Aí eu falava, não, mas não quero fazer jiu-jitsu não, vocês querem fazer, quer que eu faça tudo que o meu irmão faça? Eu não quero fazer o que ele faz, não. Eu vou procurar meus esportes aqui. Eu tentei basquetebol, eu tentei vôlei de praia, tentei handball. Aí no final das contas eu falei, sabe de uma coisa, eu vou treinar jiu-jitsu de novo, porque eu não gosto nada disso aqui. Aí aí foi quando eu voltei e encontrei o Otávio, né? Aí o Otávio me pegou no braço, arrancou meu braço, instalou meu braço no meu primeiro treino. Aí eu falei, agora, amanhã eu volto por mais, agora essa semana eu vou mais. Aí continuei, até que a gente competiu junto, cara, 1 mês depois. A gente foi fazer um campeonato estadual, a gente lutou de primeira, que era o único infanto juvenil que tinha, era eu e ele. Lutando com ele. Aí só que ele nunca treinou comigo por cima, né? Ele sempre puxava pra guarda. Aí na competição eu peguei e puxei pra guarda. Ele não sabia o que fazer, não. Eu peguei, raspei, montei e amarrei o resto. Peguei na faixa, baixei minha cabeça, fiquei lá. Aí acabou a luta, eu ganhei. Aí ele ficou frustradão, porque ele sempre me ganhava no treino naquela época. E eu não consegui nem amarrar a faixa, cara. O juiz teve que amarrar a faixa para mim. Eu não conseguia nem amarrar a faixa. Gastou toda a força ali. Gastei toda a força, eu amarrei mesmo. Não sabia, irmão, eu dei a força da vida. Mas aí eu já tinha essa competitividade nata dentro de mim. Aí, cara, ali foi um comecinho bem legal, porque me deu uma confiança através de competição, talvez eu tenha um futuro nisso aí. Meu irmão já era um campeão do estado, ele era o melhor do Nordeste. O meu irmão já era naquela época. Então ele era campeão pan-americano, faixa azul, já pegou roxa, já estava pegando a roxa logo depois. Então quando eu comecei a treinar já tinha essa expectativa de eu ser alguma coisa, mesmo que eu nem treinava antes. Então eu já queria eu alcançar aquela referência que meu irmão tinha desde a faixa branca. Então foi bem, sempre cresci com aquela pressão de ter meu irmão e querendo acompanhar os passos dele. Então, aí foi mais ou menos isso. E, cara, desde então minha vida virou jiu-jitsu, desde aquela época. Mas quando você parou, né, essa dos 12 anos ali, que você pegou um período um pouco turbulento do jiu-jitsu infantil,
Você nem treinava com o seu irmão em casa, assim, alguns treininhos assim, ele te passava nada? Nada. Zero jiu-jitsu? Zero jiu-jitsu, porque ele era muito mais velho que eu, né? Tem 4 anos e meio mais velho. Ele não... Essa fase é gritante a diferença. É a diferença muito grande, então ele não fazia muito comigo. Eu comecei a treinar com meu irmão a partir que eu vim quando eu me mudei para Inglaterra. Então foi depois que comecei a treinar com ele. Então ontem você não tinha Nada, nenhum contato, nenhuma troca com ele? Nenhum rola. Até aquela época, nenhum rola. Nada. Zero. Mas eu já assisti. Mas aí, quando você voltou, você já voltou já, tipo, já na disposição, ou tu teve aquele negócio de se adaptar de novo? Não. Aprender, já treinar voltou 2 vezes já no 100%? 2 vezes por dia desde o primeiro dia. Entendi. Já foi 100% full time. Full time. Eu lembro, cara, eu treinava de 4 horas da tarde até as 9. Caraca. Voltou na disposição mesmo. Foi uma diferença gigantesca, assim. Tanto é que eu ganhei peso muito fácil, muito rápido também. Eu cheguei com o quê? 59, 60 quilos. Com 6 meses já estava com 76. Come mais, né? Aquela forcinha. Fase de crescimento, né? O cara já vai. Vai embora. Tudo a favor e o cara ainda meteu a bronca ainda aí, campeão. Então vai lá, Bezinho. Você falou um pouquinho, né, nesse seu retorno, né, ao jiu-jitsu, nos treinos e nas competições. Cara, você demonstrou ser bem talentoso, competindo muitas vezes na categoria adulto, sendo ainda um adolescente, né? Quando foi o momento em que você descobriu que poderia ser um campeão, estar entre os melhores do mundo? Cara, Buiu, quando eu competia, sim, desde o juvenil, já lutava a categoria adulto, tanto é que teve um campeonato, foi mais ou menos exatamente nesse campeonato que eu senti que eu poderia fazer alguma coisa no jiu-jitsu, porque até então a atenção da academia sempre dos outros mais graduados, os outros atletas, e eu nunca era cotado para ganhar nada, né? Não tinha essa responsabilidade nem nada. Especialmente na categoria adulto, né? Era tido como moleque. Aí eu fui, teve esse campeonato interno lá na Gracie Barra, lá em Pernambuco, e era na praia. E todos os atletas adultos participaram. Já eram campeões brasileiros, outros já eram atletas fortes, assim, do judô, campeão brasileiro de judô, que treinava jiu-jitsu. Então já existia uma galera meio mais atleta. Eu tinha 16 anos. E eu fui lutar com essa galera dura. E nesse campeonato eu ganhei todo mundo, cara. Eu ganhei ganhando de vantagem, porque eu dominava, não tinha aquela pressão, mas eu era atacando toda hora, fechava a guarda, tentava estrangular. E terminei ganhando a competição, lutei o quê? Umas 6, 7 vezes no mesmo dia. E aí, eu não acreditei que eu ganhei aquele campeonato, porque eu achava que todo mundo que estava ali, muito mais experiente que eu, muito mais forte. E aí foi quando o meu irmão teve uma conversa comigo e com o meu professor, né, o Zé lá na época. Falou, cara, agora tá na hora de você se testar num campeonato grande, porque se for uma performance muito boa, essa é a hora de a gente testar lá no Rio de Janeiro. Foi essa conversa que eu tive. Aí desde então eu fiz a minha primeira viagem com 15 anos quando eu te conheci. Foi logo depois daquilo ali. Pô, maneiro, top. Aí foi muito interessante essa situação, porque eu não tinha tanta confiança, nem sabia que eu ia ganhar, achava que ia perder. Terminei que cada luta que eu passava, eu falei, ganhei mais uma, ganhei mais uma. Eu acho que agora dá, hein? Na final, eu queria muito ganhar. Eu dei a vida na final. Aí quando eu ganhei um resultado, assim, porque eu sempre ganhava em categoria juvenil. Uma luta, 2 lutas no máximo. Eu nunca senti que eu realmente mereci um título, porque eu quase não tinha lutado. Então, quando eu ganhei essa luta, lutando 6, 7 vezes,
caramba, eu realmente fui o campeão, porque não teve como discutir. Foram várias lutas. Aí eu me senti capaz. Eu falei, caramba, talvez eu tenha um pouco de talento nisso. Talvez eu tenha uma capacidade de desenvolver competitivamente. Aí meu irmão e o Zé tiveram essa conversa comigo. Eu falei, caramba, eles acreditam em mim também? Agora eu estou no nível que eu posso estar viajando com meu irmão, viajando com a equipe, porque eu até então não me sentia parte dessa equipe, entendeu? Me sentia como um mero aluno na academia. Agora eu sou parte da equipe, agora eu embraced. Eu abracei a causa de ser competidor. Aí lutei o primeiro campeonato estreante em 2001. Né? Se você parar para pensar, foi 2001, então eu treinava há 1 ano e meio. Né? Caraca. Depois que eu voltei com 15, 2001, foi em agosto de 2001, foi com 1 ano e meio de jiu-jitsu que eu fui lutar lá. Então, eu fui campeão desse campeonato no início da minha faixa azul. Top. Aí depois disso aí foi todo ano, né? Eu fui pro Mundial de Juvenil pela primeira vez. Aí começou a acontecer. E aí Legal. tem muita história daqueles mundiais em Buiú. Fala aí, cara. Pô, mas muita mesmo. Eu tenho um cheiro guardado. É o cheiro, certas músicas e certas pessoas. Buiú, uma delas, o Jerry, né? Aí eu ia no carro escutando aquela música, eu nem sei como é que é, aquela do Lil Troy, que não sei se tu lembra, meu irmão, era uma música de rap da época, americano. Aí a gente subia para ir lá para, como é o nome daquela montanhazinha que a gente vai, a Gávea, não? Alto da Boa Vista. Aquele Alto da Boa Vista para chegar lá pro Tijuca. Irmão, o cheiro daquele lugar ali, subindo. O que você falou é interessante. Eu sinto frio na barriga até hoje, quando eu subo alto. Que lembra essas recordações. É muito legal, é muito legal. Pita, com meu kimono com a faixa do lado, eu lá no carro de trás do Jerry, do golfezinho dele, subindo lá. Aquela padaria na frente do Tijuca, que eu me destruía depois da competição. Pô, quem não se destruía ali naquela padaria? Ali. Meu irmão, pô, e era aquele, como é o nome? Chamate, né? Era chamate com limão. Chamate e um salgado. Um salgado, exatamente. Exatamente. Cara, aí. Irmão, e aquele lugar me dava um nervosismo, cara. Irmão, adrenalina. Até hoje, quando eu penso, e a gente até fala, eu brinco com meu irmão, né? Atenção, Victor Estima. Vem para área número 2. Eu falava, caramba, até hoje eu falo com meu irmão, eu falo com você, Braulio Estima. Ele olha para mim e já fica assim, como assim? Não, porque o Tijuca ele é muito pequeno e para você ir pro ringue, você passa do lado dos caras. Pois é. Cara, a torcida ali te azucrinando, te perturbando. Parada era incrível. Era bizarro. Um ambiente mágico, assim, porque... Sim. Porque aquilo ali formou muita gente, né, cara? Eu ainda consegui fazer eu lutei todas as faixas naquele lugar. Eu participei do último Mundial no Brasil, foi 2006, de faixa preta. 2006. Cara, doideira. Cara, 2006, Caraca. E o que você falou é interessante mesmo. O cheiro, né? Pô, é surreal isso aí. Tu guarda mesmo, é absurdo. Totalmente. Até hoje, assim, eu gravo, assim, eu guardei comigo mesmo, assim, as experiências que eu tive aí. Porque para mim era diferente também, né? Eu vim do Recife, para mim tudo no Rio já era diferente. É outro então, mundo. Assim, gravou aquela... Tá no Rio de Janeiro, eu tô associado 100% a Mundial. Porque eu nunca fui pro Rio de Janeiro de férias. Para mim, Rio de Janeiro foi Mundial. Mundial, Gracie Barra, Jiu-Jitsu. Acabou. Eu moro aqui na Inglaterra desde os 19 anos. Ia para o Rio de Janeiro desde os 15, uma vez por ano, para o Mundial. Que loucura. Na minha cabeça só vem Mundial no Rio. Total simbologia, Rio de Janeiro, Mundial Jiu-Jitsu. E o que você estava falando, eu estava com... Já tem um tempo atrás isso, eu estava subindo numa festa
inclusive era no alto. E aí a galera, aí eu falei, aí alguém no carro falou, caraca, aí, pô, toda vez que eu começo essa subidinha aqui, me dá um frio na barriga, eu falei, caraca, eu também. Aí começou o assunto só de competição, cara, foi engraçado demais, cara. Falei, vamos relaxar que hoje a gente tá indo pra festa. E aí, cara, foi muito engraçado. Animal. Eu acho que essa conversa aí foi na última vez que eu tava aí, cara. Se eu tava numa conversa, eu não sei se foi no mesmo dia que tu falou aí, mas eu tava com todo mundo, com o Roger, com todo mundo, tava todo mundo indo pra festa nesse alto aí. Eu não sei se Será que foi isso então, cara? eu Será, sei que cara? eu lembro desse papo de estar ali numa festa no alto falando sobre isso aí. Agora não lembro se foi mesmo. Então pode ter sido, pode ter sido. Então, tu tava na Surgiu festa esse também. assunto. Eu Então lembro que você foi esse dia. Tava o Greg, tava todo mundo. Ah, então foi esse dia, pô. Então foi esse dia, com certeza. Muito bom, muito bom. Pô, já tem tempo, então muito bom. Tava lembrando, mas engraçado isso, essas recordações. E é legais, né? Com certeza. Então, Vitão, como você já falou, né? Você está aí na Inglaterra desde os 19, né, de idade, até porque o seu irmão, ele já morava aí, né? Isso. Como é que você fez essa decisão de você morar na Inglaterra, né? E como foi essa adaptação e dar aula também para outras pessoas de uma cultura diferente? Cara, primeiro assim, Bruno, eu tava no momento onde acabei o terceiro ano, ensino médio, e meu irmão já estava morando na Inglaterra, e eu fiz vestibular, já ia começar a estudar fisioterapia logo na primeira entrada, e depois de me matricular, fazer tudo certinho, eu pensei, meu irmão me chamou, cara, por que tu não vem aqui para a Inglaterra passar 6 meses? Aprende um pouco de inglês, tu estudou a tua vida inteira, nunca tivesse nenhum tipo de intervalo. Aí eu falei, cara, isso é uma boa ideia, né? Aí eu peguei, então tá bom. Então eu fui para passar 6 meses e reencontrar meu irmão, treinar um pouco de jiu-jitsu e ver o que é lá na Inglaterra, porque eu nunca tinha saído do Brasil. Aí cheguei lá, eu tive uma experiência de poder... Eu não dava aula antes no Brasil e eu tive uma experiência de como que é dar aula de jiu-jitsu. E para mim, dar aula de jiu-jitsu para mim é inglês. Eu nunca dei aula assim no Brasil, então eu aprendi a dar aula aprendendo inglês. Então foi uma experiência meio única assim comigo, porque Mas tu já tinha alguma base de inglês ou foi no Rio cara, mesmo? eu no terceiro ano eu quase reprovei inglês. Então tu chegou lá, ria. Nem here, não sabia nem que era here. Foi na cara e coragem mesmo. Eu não entendia porque eu queria me forçar a falar inglês. Eu queria, porque eu não boto espanhol, que é mais fácil. É jiu-jitsu brasileiro, pô. Os caras têm que saber português. Pois é, cara. Aí só que eu cheguei lá na Inglaterra, antes de falar assim da adaptação, falar assim do detalhe, pronto, eu tive essa chance de dar aula. E, cara, quando eu fui, eu dei 1 hora de aula. Os caras me pagaram por dar aula de uma hora de aula de grupo, né? Num lugar lá. Cara, eu terminei a aula porque me mandaram terminar, não queria terminar. Eu queria continuar no tatame. E eu nem senti que eu estava trabalhando. Assim eu falei, caramba, ainda me pagaram no final disso tudo aqui. Cara, isso aqui para mim é um sonho, porque cara, não existe isso. Para mim, na minha cabeça, eu faria de graça fazer aquilo ali. Sim. Sim. Só por estar ali. Aí eu vi que eu tinha prazer em ensinar e ajudar as pessoas e ser valorizado por aquilo. Eu achei que, se eu tiver que fazer isso pro resto da minha vida e chegar a algum ponto que eu fique cansado, é melhor ficar cansado em algo que você adora do que ficar cansado de uma coisa que você já não gosta desde o começo, né? Então eu vi que a chance de dar certo eu fiz a minha decisão. Cara, eu posso fazer isso pro resto da minha vida, mesmo eu cansado, eu vou gostar de fazer isso aqui. Aí e sem contar, né, que aí eu fiz aquela matemática de brasileiro. Caramba, 1 hora de aula, eu ganhei a mesma coisa de um salário mínimo, né, no Brasil. Cara, e nem fiz, e nem suei, cara, nem pensei que eu poderia fazer 3 vezes mais.
Aí eu vi, cara, eu posso ajudar minha família no Brasil, eu posso fazer o que eu amo, e tudo se fez sentido naquele dia. E desde então comecei a treinar muito, né? Não porque eu dei aula e senti queria seguir essa carreira, mas já a partir quando eu cheguei na Inglaterra, eu só treinava às 7, 8 horas por dia, vivia no tatame e estava muito determinado, né, de ser o melhor que eu poderia ser ali. Já estava com isso na cabeça de querer ser atleta e ensinar jiu-jitsu era como se fosse parte daquela pessoa que quer ser atleta, porque não existe jiu-jitsu sem dar aulas, especialmente para a gente no início da nossa carreira. Não existe fazer um ou outro, tem que ter tudo, é um pacote. Para você viver de jiu-jitsu tem que dar aulas. Então eu já vi que gostava de dar aula, eu já estava com confiança que eu ia fazer isso pro resto da minha vida. Aí a adaptação na Inglaterra, imagina, tu tem que tirar gelo do tatame depois de limpar na noite anterior, né? Tu limpou o tatame de noite, no outro dia de manhã tinha a gente chama de frost, né? Que era Umas cristas ali, gelinho, mais lâmina, mais lâmina. E tu começava a treinar de moletom, touca, meia e luva. Depois tu tira a luva, começa a pegar normal, daqui a pouco tu tira a touca, aí tu esquentou, tu já quer tirar o casaco, aí tu passou 2 minutos fora, sem treinar. Bicho, é frio, cara. O suor gelou tudo. Bota a touca de novo, bota o casaco. Irmão, era punk. Era muito difícil. E eu não falava nada de inglês. Cara, vou contar uma coisa pra você. Meu irmão me deixou na situação que ele até hoje fala que ele estava me ajudando, mas na verdade ele estava me deixando na roubada. Meu irmão é bom nisso. Cara, eu com 3 semanas lá, ele foi se preparar para DCC, lá em Nova York. Passou 3 meses fora. Deixou sozinho. Cara, eu não falava nada. Eu só sabia pegar um ônibus para um lugar. Ele me deixou. Agora dá todas as aulas. Eu vou 3 meses passar fora. Ele foi para os Estados Unidos passar 3 meses fora. Quando ele voltou, já estava falando inglês. Já dava. Quando ele voltou, já estava falando já. Cascorou. Teve que fazer um intensivão, né, cara? Ou fazia intensivão ou corria de volta pro Brasil, porra, corrido. Não tem opção. Porque eu não sabia nem ir para o aeroporto. Fenomenal. Ou vai, ou vai. Ou vai, ou vai. Não tem essa é a história da minha vida. Mas aí, hoje em dia, né, cara, aprendi muito, assim, a adaptação aqui na Inglaterra. Eu cresci como homem aqui, né? Eu era moleque, 19 anos. Então, eu tenho 35 anos, moro aqui desde então. Eu cresci aqui, aprendi a cultura, aprendi a forma de pensar, aprendi o pontualismo, profissionalismo, muito aqui, assim, como fazer um projeto profissional dentro do jiu-jitsu, aprendi aqui. Já tinha essa conexão aqui pela forma de todos os negócios aqui serem bem profissionais. Você já almeja criar um projeto sério, né? Então, tudo se desenvolveu aqui. Me ajudou muito. Minha carreira inteira de faixa preta foi aqui. Então, eu tenho a influência do Brasil, mas o meu treino, assim, né, todo o meu crescimento assim, mais forte foi já aqui, morando aqui. Legal. Eu voltava para o Brasil, tipo, uma vez por cada 2 anos. Nunca fui voltar muito. Porque eu tenho família aqui, tenho filho. Se adaptou legal, então, né? Na verdade, ele viu ali a vida adulta na Inglaterra, do tipo assim, não viu nada muito diferente, né? Aquilo ali é o que tinha para abraçar, ele abraçou. Não tem muito. Se o frio é a coisa que tem que se adaptar, irmão, eu sou do Nordeste, cara. Irmão, eu sou do Nordeste, cara. Viver no Nordeste é difícil. Isso é verdade. Então, estou na Inglaterra, no Nordeste é sol na cabeça, indo pro colégio no sol do meio-dia. Um sol para cada cabeça. Tá aqui pegando ônibus de 2 andares,
vou com um casaco para segurar o frio, e o ônibus passa na hora, tudo é pertinho, tudo conectado. Pô, se acostumar com a organização é fácil, né? Isso, com certeza. Verdade. Fácil. Aí. Vai lá, Vitão, Brasil. cara, você tem uma carreira muito legal no jiu-jitsu, mas pelo teu currículo assim, não sei, né, se isso te faz falta, né, pelo que você já construiu no jiu-jitsu, mas infelizmente você ainda não conseguiu ser campeão mundial, né, de kimono pela IBJJF. Na sua opinião, o que está faltando, o que faltou, você pretende, você almeja isso ainda, ou você acha que dentro do que você já conquistou e já construiu assim na sua carreira, você já se sente confortável? Cara, uma ótima pergunta, porque eu acho que com essa pergunta a gente pode ajudar muitas pessoas em situações parecidas. Eu posso falar uma coisa, cara. Eu era motivado, muito motivado em querer esse título. Tanto é que eu não só fui quando mostrou meus títulos aí, tu falou foram 3 vezes ou 4 vezes terceiro lugar, não, foram 6 vezes terceiro lugar. Uhum. Foram 6 mundiais de terceiro, 4 mundiais de Abu Dhabi em segundo. E eu sempre me perguntei, né? Poxa, não consegui esse título. E até um tanto eu me frustrei, eu fiquei um pouco frustrado. Talvez em algumas competições, durante esse processo, eu chegava na semifinal e pensei, tô aqui de novo, semifinal de novo, agora eu não posso perder. A minha mentalidade mudava, assim, dava uma... Será que Uhum. vai acontecer de novo? A dúvida subia na cabeça. Algumas competições eu perdi, talvez por essa mentalidade. Mas tiveram competições que eu não estava com essa mentalidade. Eu consegui estabelecer a minha mentalidade, assim, enfrentar esse tabu. E perdi porque eu perdi mesmo. O cara realmente foi melhor que eu. Mas tiveram outras situações que eu hesitei, fiquei preocupado, meio que mudou alguma coisa. E era engraçado porque antes das semis eu falava, não tem jeito, eu vou chegar na semi no mínimo. Eu sempre já sabia na minha cabeça que eu não ia perder no começo. Uhum. E sabendo hoje, né, essa era a confiança que eu deveria ter quando chegasse na semi. Agora ninguém me segura até a final. Só por causa do Uhum. histórico, né, repetitivo de chegar em terceiro, terminou em algumas Uhum. situações jogando comigo. Mas eu fiz uma análise. Antes de eu decidir parar de lutar, porque a pergunta foi se eu ainda vou em busca disso, mas eu não tenho mais esse objetivo, eu fiz essa pergunta se eu estou disposto a parar minha carreira profissional competitiva sem esse título. Aí eu vim com essa resposta, consegui descobrir, e o mestre me ajudou muito no processo a entender um pouco isso. O meu maior valor não foi no título que eu ganhei ou que deixei de ganhar, mas no processo que eu passei para tentar ser o melhor que eu poderia ser para enfrentar esse objetivo. Então, o meu maior talento foi de ter passado pelo processo, de ter me preparado ao meu melhor. Não teve dúvida que eu dei o meu melhor em tudo que eu fiz. Não teve dúvida, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu não fui preguiçoso, eu não dei desculpas, eu treinei muito. Não tenho nada para que eu poderia. Não, eu fiz tudo, entendeu? E esse foi a minha foram os meus resultados, foi a minha história. Só que eu estava construindo não só nos resultados, eu estava construindo uma mentalidade que hoje ela faz parte de quem eu sou. Altamente compromissado em tentar ser o melhor que eu posso ser todos os dias da minha vida. E saber passar por dificuldades, desde quando eu estava lá no Recife,
viajando 2 horas para fazer um treino de físico, quando eu juntava dinheiro do lanche do colégio para viajar uma vez ao ano no Rio de Janeiro, e o que eu passei treinando 7, 8 horas sem um dia de folga por tempos de 1 ano e meio e dando seminário, quanto tanto que eu fiz para poder conquistar isso, estava me ensinando a ser o melhor que eu posso ser no ambiente que eu tenho. Então, e isso foi o meu maior asset, que a gente fala em inglês, a minha maior conquista. Foi ter passado pelo processo de tentar ser o melhor que eu poderia ser para enfrentar esse objetivo. E quando eu saio da competição e talvez não tenho o título que talvez eu queria, mas eu tenho o maior título, que é essa mentalidade, o que eu conquistei. E o título não cabe, a gente não pode, a gente não ninguém tem certeza que vai ganhar esse título. Não cabe só a você. São milhões de fatores que definem aquele título. E se parar para pensar, o que na verdade o campeão é? Ser campeão não quer dizer sucesso. Porque sucesso é uma coisa muito subjetiva. Você pode ser um campeão com títulos no pescoço, mas insatisfeito e não preenchido. Entendeu? Porque o título não te preenche. Né? O que você contribui para as pessoas ao teu redor e para você mesmo é o que te preenche. Então, eu não abri mão de certas coisas. Eu não me mudei para os Estados Unidos para passar 3 meses treinando. Eu fiquei com minha família, com meus filhos. Eu nunca me ausentei muito da minha academia. Eu não queria abrir mão da minha academia para poder ser um campeão. Porque muitas vezes é o que as pessoas fazem. Deixa a academia de lado, vai treinar. Eu nunca fiz esses extremos, mas treinei todos os dias, dei o meu melhor de acordo com a minha realidade. Então, eu hoje, cara, muito satisfeito que eu sempre dei aula, sempre fui muito presente na minha academia. Hoje meus alunos conseguem ganhar títulos importantes. Hoje eu tenho 2 filhos lindos, uma família linda, onde eu sempre prezei muito e tenho muito orgulho. E fiz a melhor carreira que eu poderia ter feito em 10 anos de faixa preta, onde eu me presenteei nos pódios praticamente todas as competições que sempre lutei. Então, se eu for definir o título como a única coisa que eu estava em busca, é muito vazio. É um detalhe. É um detalhe. Então, eu me apego no processo que eu passei e que é a minha verdadeira medalha de campeão mundial. Entendeu? Até mesmo, acho que, como você falou, né? Medalhas são medalhas, mas eu acho que o respeito, né, digamos assim, do mercado, da categoria, ou seja, do pessoal do meio, acho que é o mais importante, pelo menos na minha opinião. Você ser respeitado, você ser reconhecido. Né? Exatamente. Aí vem várias coisas também. A forma no qual você luta. Aí vem os detalhes. Você luta para ganhar de vantagem, você luta para ganhar de finalização. Você é um cara que vai para frente ou você é um amarrão. O cara que é campeão amarrão, ele nunca tem o mesmo. Eu prefiro ser o terceiro lugar que pega todo mundo que tenta lutar, versus o cara que é campeão ganhando de uma vantagem amarrando. Eu pessoalmente não me identifico com esse estilo de jogo. Entendeu? Sim. Então, por isso que eu fiz questão que todas as vezes que eu entrei no tatame, eu fui para finalizar meus atletas, meus oponentes. Nunca fui para ganhar de vantagem. Se eu ganhei de vantagem, foi tentando finalizar. Consequência, foi um acidente. Mas falando justamente, né, dessa tua forma de lutar, né, e essa técnica que sempre foi, pelo menos assim para mim, foi muito bonita. A que se deve a isso, né? Você acha que é mais talento ou é mais uma questão de disciplina? Como é que você chegou nesse patamar de lutar bonito para frente e ser, de uma certa forma, reconhecido por isso? Cara, eu nunca tentei finalizar ou ir para frente por
tentar agradar público ou qualquer coisa. Eu acho que já está dentro da minha forma de ver o jiu-jitsu. Eu fui sempre, desde das faixas de base, o propósito do jiu-jitsu é a finalização. Sim. E o ponto, ele é algo que define quando não existe finalização. Então, eu sempre fui desse tipo de pessoa que se buscava finalizar as lutas porque era o objetivo do jogo. Eu não conseguia enxergar o jiu-jitsu diferente, tanto é que eu tive que adaptar um pouco na minha faixa preta já, para poder tentar ganhar certas lutas que eu estava tentando finalizar demais, terminava comprometendo um pouco os pontos. Tive que ajustar um pouco. Se tu vê uma luta minha junto com o Sérgio Moraes em 2008, na semifinal, você vai ver. Eu perdi tentando atacar ele do começo ao fim. Eu tenho provavelmente duas chaves de pé, 2 joelhocks antes de eu me expor. Aí ele me finalizou, porque eu ataquei um leg lock, ele defendeu o leg lock, caiu por cima e conseguiu encaixar quando estava meio que perdendo o leg lock, um Ezequiel das costas. Ele é expert em escapar de leg lock. Cara, eu tava numa competição no europeu com o teu irmão tava do outro lado da chave, ele tava, acho que eu perdi para ele nas semi. Perdi para ele na semi também, eu acho. Cara, deu um leg lock, que eu até postei essa foto já tem alguns meses atrás. Cara, a perna dele envergou. Eu falei, não é possível, meu. Aí eu falei, quer saber? Vou jogar. Quando eu joguei pra cá, ele girou. Eu falei, caraca. Pois é. Aí, mas isso que aconteceu, né? Meu irmão, a cara dele é assim, ó. Cara, tem uma foto do teu irmão, a cara dele é assim, caraca, como é que ele saiu? Tipo, loucura. Então, eu acho que com essa mentalidade que a gente aprende na escola, na nossa escola, na Buiú, é sempre em busca da jiu-jitsu eficiente para frente. Então, eu acho que isso vem disso. Só que eu tenho, pessoalmente, uma certa dinâmica. Talvez eu tenha uma aptidão assim de explosão física que eu acho que ajuda na dinâmica de impor jogo junto com a mentalidade. Eu acho que eu fiz alguns testes físicos, assim, eles sempre viram que se chama fast twitch fibers. São fibras musculares de rápida, não sei como é que fala em português, é fast twitch, que não sei falar, cara. É quando você... Eu já sei qual é esse teste ela aí. reage rápido. Sim, tem para explosão, para resistência, Isso. tem... Aí quando eu fiz esses define um testes, perfil. aí eu sei que eu tenho o fast twitch, que a gente chama, e que define muito o meu estilo de jogo, que eu sou explosivo, eu me sinto bem explodindo. Entendeu? Então acho que isso ajudou um pouco, Bruno, na minha forma de lutar, enxergar o jiu-jitsu para frente, mas ao mesmo tempo ter uma tendência física para acelerar e explodir nas posições. Ajuda um pouco aquela dinâmica de luta. Eu acho que é um pouquinho dos dois. Entendi. Então, Vitão, hoje, você como atleta, professor, dono de escola, o que um aluno ou aluna precisa ter e fazer para ser um campeão mundial? Qual é a sua dica aí que você pode estar passando? Cara, essa é uma ótima pergunta, assim, porque o campeão mundial, ele ou ela, né, tem que ter uma mentalidade assim competitiva. Primeiro, você tem que ter aquela vontade de se afirmar, né, dentro do esporte. Você tem que curtir a competição, tem que gostar da competição, porque você é testado, né, diariamente. Às vezes as pessoas não sabem que gostam, porque às vezes as pessoas têm um pouco de aquele receio, têm medo de falhar, mas quando eles conseguem passar por cima e enfrentar essas barreiras, eles se encontram como competidores. Mas, assim, uma pessoa que já gosta da competição ajuda muito, mas uma pessoa que não tem a vontade de treinar, entendeu? De trabalhar duro. Porque eu acho que o grande desafio é que tem gente que não gosta de treinar muito duro. Então, para você ser um campeão mundial, você tem que estar preparado a treinar muito. Você vai treinar muito. Então, se tiver
uma mentalidade um pouco mais preguiçosa, não querer fazer esforço, não, entendeu? Talvez você tenha que exercitar muito essa parte, né? Essa mentalidade de nunca desistir, de sempre em busca de tentar se melhorar todos os dias. Eu acho que essa pessoa também é importante estar num ambiente de treinamento que propõe isso, né? Dentro da nossa escola temos as aulas normais, mas ter um treinamento específico para a competição é muito importante para promover atletas e campeões. E eu creio que o campeão, e mais uma vez, porque definir o campeão mundial é difícil, porque tem muitas referências aí. Mas se está disposto a entrar no mundo competitivo e fazer o que tem que ser feito para ser o melhor que ela possa ser todos os dias, aquela pessoa vai ser campeão. Ou vai chegar a ser um nível competitivo daquele nível, né? E está disposto a treinar porque não faz corpo mole, treina bem, treina duro todos os dias, não dá desculpa. É uma pessoa, tem que ter uma personalidade, se a gente chama aqui coachable. Coachable significa você estar disposta a aprender, não tem um ego muito alto, que está sempre achando que sabe, não gosta de aprender. Tem que ter uma mentalidade que escutar as pessoas, mesmo quando as pessoas estão tentando falar algo que talvez você já saiba. Ser Ter a humilde. paciência, escutar, porque você sempre pode aprender algo diferente. Né? Eu acho que eu já falei com a diferença é gigantesca. Eu tenho alunos meus que vejo que tem potencial de campeão e eu vejo a forma no qual eles absorvem informação. E é no qual, quando a gente fala alguma coisa, eles escutam e implementam. E certas pessoas escutam e tentam fazer diferente. Uhum. Aí eu vejo que o cara que escuta está evoluindo assim, o cara que não escuta se prende, né? Se prende, trava, é verdade. Trava. E talvez não seja tarde para aquela pessoa, porque talvez seja isso que ela tem que aprender, e também saber que todas as pessoas eles estão em níveis diferentes, têm desafios diferentes, pessoas são diferentes. Sim. Então, você não pode nunca fazer um comparativo com outras pessoas ao seu redor, porque cada pessoa tem que trabalhar certos aspectos da vida dela para poder se tornar um campeão. Por exemplo, se você quer ser algo, você tem que estar comprometido a fazer o melhor que você possa ser todos os dias treinando. Mas se você faz corpo mole, talvez você tenha que melhorar e no qual você consegue enfrentar treino físico. Você tem que batalhar isso como pessoa, mentalmente, para enfrentar um treino físico mais constante. E você talvez seja um pouco já arrogante. Você vai ter que aprender a ser mais humilde para poder se expor nas técnicas e não ter um ego muito grande. Então você vai ter que trabalhar seu ego. Então, quem já é um cara muito humilde, atenta a tudo, vai ter que ser mais um pouco mais confiante, tem que acreditar mais no jogo. Então, cada pessoa tem uma área da vida que tem que trabalhar para se tornar esse nível, né? E eu vejo isso com os meus alunos, porque sempre tem uma pessoa que vem falar para mim: mas essa pessoa é muito arrogante. Mas ele é tão bom, mas é muito arrogante. Eu falei: ele é arrogante e ele tem que trabalhar nisso. E tem gente que tem que trabalhar em mais confiança para poder, né, implementar o que sabe. Então, você vê que um cara arrogante se acha, e o cara que não se acha e acha é tão humilde que não tem confiança. Então, esse tem que elevar um pouco a arrogância, o outro tem que abaixar a arrogância. Exato. Então, é o equilíbrio ali. O outro não gosta de treinar duro, mas é muito inteligente no jogo. Ele é muito inteligente no jiu-jitsu. Esse cara tem que começar a treinar mais duro, deixar ser um pouco mais preguiçoso. O outro ali cara treino duro pra caramba todo dia, mas não pensa no que faz. Ele só se joga nas posições, erra pra caramba, mas não aprende com os erros. O cara tem que começar a ter pausa um pouquinho, pensar na técnica um pouquinho mais. Então, acho que cada pessoa tem forças e desafios. Se o perfil do campeão, ele reconhece as forças e também reconhece os desafios, ele não
deixa de enfrentar os desafios, ele não esconde os desafios, deixa de lado, só pensa nas coisas boas, ele vai lá, reconhece o desafio e vai trabalhar naquele desafio. Poxa, eu tô me sentindo assim, eu não sou bom nessa. Aí vai isso na mesma mentalidade e nas técnicas. Gosto de meia guarda, mas não gosto de guarda aberta. Não gosto de entrar na guarda fechada. Eu gosto de passar a guarda aberta. Eu gosto de ficar por cima, não gosto de ficar por baixo. Aí o cara reconhece no que tem que trabalhar e tem que trabalhar em tudo, né? Tentar ser completo. Então, eu acho que o maior talento da mentalidade do campeão é aquele que gosta, que é dedicado em trabalhar nas coisas que também não é tão bom e tem determinação de continuar e está disposto a ser o melhor que possa ser todos os dias. Se a pessoa está disposta a ser melhor, ele pode ser 0 à esquerda, mas se ele está disposto a melhorar e é comprometido e não dá desculpa, ele vai conseguir chegar nos objetivos. Mas sem isso não consegue. Porque não tem que ter aptidão física, não tem que ter nada, só tem que ter vontade. Que é a vontade de ser de conquistar, né? De crescer, de desenvolver. Uhum. Verdade. Legal. Legal. Muito bom que você falou, cara, porque exatamente a gente vai. Isso você só aprende, né? É mesmo com a vivência, a gente, quanto aluno e quanto professor, a ter essa visão, né, cara? Uhum. A gente vai aprendendo um com o outro, e na verdade, exatamente, né, é o conceito de escola, é aquela troca de informação. E você só começa a observar da forma de como você ensinar, de falar e melhorar, não só a si mesmo, como outros também, né, exatamente nessa troca ali, você fala, poxa, eu falo isso, esse cara está entendendo isso, por que ele faz isso? Você começa a observar, você começa a aprender, você começa a entender também a forma de como você passar a informação, de como essa pessoa entende que você está falando e como ela não entende. Pô, antes eu estava falando assim, ele não estava entendendo o meu ponto de vista, porque ele pensa dessa forma, porque ele Pois está é, tu vê gente que tem um ego lá em cima. Se tu chegar para criticar o cara com ego, ele já não te escuta. Mas se tu chegar elogiando o cara com ego, ele já te escuta. Tem que conhecer cada um para saber como chegar. Se o cara não tem confiança, tu já tem que levantar a confiança do cara. Já tem que saber levantar o cara. Porque se não levantar o cara, ele não acredita nele mesmo. Ele não acredita nele mesmo já. Se tu chegar a dar uma crítica pro cara, bota ele no chão. Ele já se fecha. Já tem que dar. Tu não pode dizer que o cara fez algo errado. Mesmo que ele fez muito errado, tem que falar que ele fez bem pra caramba. Aí ele, caramba, fiz bem mesmo. Caramba, vou fazer mais disso. Pelo menos ele faz alguma coisa. Entendeu? Eu tô falando extremo, né? Pra gente analisar o... Sim. Não, é isso aí. Não, perfeito. Mas é muito cara, interessante. aí tem o cara que eu chego pra ele e falo, cara, não, bota a mão aqui, bota a mão ali, dá um passo pra lá e faz assim. Ele olha pra mim e, bicho, não entra na cabeça. Não consegue visualizar o que eu falei. Eu já vi que eu tenho que ir lá, vou ter que fazer o visual, né? Aí o cara, eu faço o visual, o cara não repete bem não, cara. Eu vou ver que o cara tem que fazer, sabe o quê? Tem que botar a mão do cara lá. Pegar na mão mesmo. O cara lá, bota a perna do cara, joga a perna pro cara ali pro outro lado. Essa aqui, mas o quadril tem que estar no chão. Ó, pum, faz de novo aí. Aí o cara, ele aprende no toque. O cara sente melhor a técnica, ele escuta do que ele vê. Então, cada pessoa a forma de aprendizado é diferente. Tem gente que é visual e não escuta bem, tem gente que é... Eu sou muito visual e kinestético, que a gente chama aqui, né? Que é a pessoa que sente muito bem e eu vejo as técnicas, eu vejo e sinto. Agora, se fala técnica para escutar, até quando o cara vem fazer uma pergunta para mim, professor, essa posição assim, assim, assado, eu falei, mostra aí para mim, por favor. Cara, às vezes para mim também é complicado. Eu sou engraçado mesmo. Quando vê com uma coisa muito nova, foi campeão, faz aí que você falando não tô entendendo nada. Então vamos lá para a próxima, então. Então, Vitão, qual a sua visão hoje do jiu-jitsu e o que você espera que possa acontecer no futuro?
Cara, eu acho que o jiu-jitsu está chegando num estágio muito interessante. O jiu-jitsu está se profissionalizando. Mas eu ainda acho que ainda está muito amador. Talvez competição ainda está num processo até bem avançado. Já está cada vez melhor, né? As competições estão melhores, estão mais profissionais. Já tem planos de profissionalização, né? Tem gente que já ganhou $100.000 numa competição, no título. Sim, Isso aí é alcançando profissionalmente números que a gente nem sonhava 10 anos atrás. com certeza. Então, isso eu vejo que vai continuar evoluindo. A valorização do título do campeão vai cada vez mais crescer. Mas eu também vejo que a profissionalização das escolas também. Eu acho que eu ainda acho que a mentalidade dessa nossa geração tem amadorismo aceito. A gente está numa fase onde as pessoas estão começando a descobrir profissionalismo dentro como escolas. E eu ainda falo como vocês, por exemplo, a Gracie Barra, ela foi a primeira escola que começou a desenvolver um projeto profissional dentro do jiu-jitsu. Sim. Para pensar de uma forma organizada e desenvolvida. Uhum. Uhum. Projetos únicos e singulares, você pode ter visto vários, mas não como uma organização. Então, o que é que eu acho? Que mesmo dentro da Gracie Barra, que é uma escola que tem um sistema de educação, existem a cultura no qual o jiu-jitsu foi desenvolvido, que é uma coisa muito da brodagem, por exemplo, da brodagem não de um amigo com o outro, mas o treino é como se fosse um bate-papo, é como se fosse uma curtição depois do trabalho. Isso é uma reunião. Uma reunião de amigos. Uma reunião de amigos, né? Então a gente veio dessa cultura de reunião de amigos para hoje sermos um prestador de serviço, né? Somos prestadores de serviço. Então, quando a gente vê isso, né, e a gente viu como é que era, fica mais fácil de conseguir ver na frente que cada vez mais as escolas vão ter que ser profissionais como uma entidade, porque cada vez mais outras escolas estão vendo isso como um patamar. Então, as escolas que não são profissionais vão falir, vão desaparecer. E o nível competitivo vai diluir. Vai começar a ter por exemplo, as escolas com times de competição vai começar a ter uma transição onde vão existir entidades competitivas, como se fossem programas de competição dentro das escolas. Porque hoje, você, por exemplo, o Flamengo que vai jogar na Copa, não sei o que lá, no Campeonato Brasileiro, ele é o elite do Flamengo, né? Uhum. Mas para chegar ali no Flamengo, existem várias escolinhas, né, de base que filtram para o Flamengo, onde o Flamengo faz um programa de treinamento para eventualmente buscar os profissionais. Então, existem centenas de crianças, milhões de crianças treinando futebol, jogando futebol, mas para construir um time de elite. Mas muitas pessoas vivem. Futebol ajuda as crianças a sair da rua, futebol ajuda a dar foco. Tem várias coisas parecidas com o jiu-jitsu que a gente possa elaborar. Sim. Então, eu vejo que o caminho do jiu-jitsu vai ser muito parecido com essa ideia. A competição vai ser mais profissional, os atletas vão eventualmente receber só para lutar, da equipe que treinam. Eu acho que a gente vai estar... as escolas de jiu-jitsu vão filtrar os talentos e vai continuar utilizando o jiu-jitsu como uma ferramenta de ajuda e suporte da comunidade. Então, formação de pessoas. Isso vai sempre continuar, mas eu acho que vai existir uma divergência aí do nível competitivo, porque cada vez mais, hoje, você ganha $100.000 numa competição. Daqui a uns 10 anos, a gente vai estar falando de 1 milhão. Então, quando vai falando de 1 milhão, não estamos falando mais de academias que um programinha básico.
entendeu? Exatamente. Hoje, na sua visão, né, como dono de uma escola, como um atleta, o que é mais fácil, ser atleta de nível mundial ou ser professor e dono de uma escola? Como é que é o Cara, teu ponto de vista sobre isso aí? engraçado, né? Essa é uma pergunta muito boa. Porque eu acho, na seguinte, porque os dois depende muito em qual o patamar que você vê como dono de escola, porque eu acho que se você querer gerenciar uma escola só por gerenciar, se fazer de uma forma básica, é muito simples, né? Ser campeão mundial é muito mais É, difícil. Uhum. Mas ser um professor ativo, ser um gerente ativo na escola, realmente crescer um projeto que requer muito mais tempo, às vezes, do que treino. Né? O tempo que você gasta conversando, guiando, apoiando os alunos, o quanto você tem que gastar, não de tempo, assim, de energia, para poder fazer um crescimento da tua equipe de instrutores, né? Tá educando os alunos que vão ser coaches, que vão ser professores. Então, é um projeto de vida uma escola de jiu-jitsu. Então, eu acho muito mais complexo, né? E ainda vou falar outra coisa, assim. Tem uma academia que a gente hoje, falando muito com... Hoje, na Gracie Barra, nós queremos fazer não só 1.000 escolas de jiu-jitsu no mundo. Não é que espalhar somente escolas de qualquer forma. Nós queremos criar escolas fortes. E quando você define uma escola forte, é uma escola onde o jiu-jitsu, a escola, ela contribui para a comunidade, ela ajuda, né, a vida das pessoas. Então, tentar impactar o máximo de crianças, o máximo de adultos com jiu-jitsu possível, é uma escola forte, mas também ter uma equipe forte de competição é uma escola forte. Ter uma sinergia entre o time competitivo e o treino normal, onde existe uma colaboração na escola, é muito importante. E você sabe que é uma linha muito desafiadora ter atletas e ter treino normal dentro de um mesmo ambiente, é bem desafiador. Então, saber colocar todo mundo junto, eu acho que é muito desafiador, não é fácil. E passaram 10 anos, né, que eu abri a minha escola, e depois de 10 anos que eu notei, cara, que eu tenho atletas que possam já medalham mundialmente na faixa preta, e tenho alunos que fizeram academia a sua vida. Então, crianças que treinaram desde novinhos, hoje já têm uma idade que já podem se formarem como instrutores. Então, para poder chegar e criar algo complexo assim, eu acho que talvez mais difícil do que ganhar um campeonato mundial. Uhum. Porque requer um desafio com várias pessoas. Você sabe que as pessoas, quando você tem que fazer para você mesmo, é muito simples. É. Mas quando você tem que fazer para outras pessoas, conectar, ajudar as pessoas, mentalidades diferentes, culturas diferentes, é tudo diferente, é É muito tudo difícil. diferente, é verdade. Às vezes é muito mais desafiador você tentar oferecer um serviço onde você tem que adaptar para tantos níveis de mentalidades e pessoas e estilos, né? E para você criar uma equipe de competição, ao mesmo tempo criar uma escola de sucesso, tudo isso demora muito tempo, né? Você tem escolas faixas pretas. Em 10 anos aqui que eu tenho bastante faixa preta, né? Mas demorou. Hoje, no ano de 2017 para cá, mais de 13 academias foram abertas só da minha academia. Não? Para mim, na minha mentalidade, são professores formados onde estão cumprindo o legado do mestre.
né? Cumprindo a visão do mestre. Então, para tu chegar e criar um ambiente onde o aluno começa, se apaixona, se desenvolve e quer fazer isso pro resto da vida, não é fácil. Não é fácil. Então, olhando dessa forma, ser professor e dono de escola é muito mais difícil do que ser campeão mundial. Com certeza, é verdade. Tchau, tchau, Luciana. Tchau, Luciano. Tchau, Luciano. Não, com certeza. Porque mundial é o fato, né, de você tem que se conhecer, você tem ali seus objetivos, né? Quando você se põe numa situação dessa de ser dono de escola, exatamente o que você falou, você construir, você formar uma pessoa, os seus alunos que se apaixonaram pelo que você faz, e hoje é a paixão deles, ou seja, transmitir, né? É exatamente o legado do Mais mestre. complexo, né, cara? É muito mais, é verdade. Exatamente dos fatores anteriores que a gente estava falando, né? Das perguntas de conhecer, não só se conhecer, mas você saber como a pessoa entende o que você está falando. Tem outras que você tem que, com o mesmo objetivo, você tem que falar de uma forma diferente. Então, caraca, é São bem muitas complexo. variáveis, né? São muitas variáveis. Então, competição é só você focar no seu treino, se conectar com atletas campeões e dar o gás. Mas quando você tem que focar em algo que não é só você, é muito mais difícil. E você não tem um controle pleno, né, cara? Exato. Porque quando você é um atleta, você se controlando. Então, é você trabalhando consigo mesmo. Então, você tem um diálogo mais franco, se assim você quiser também. Né? Agora, com outras pessoas, cara, a complexidade vai lá para cima. Exatamente. Gestão E depende do nível que você enxerga uma escola, né? também. Assim, Porque claro, com É isso certeza. aí. Porque importante falar tem dono de escola que tem uma escola por ego, né? E tem dono de escola que quer realmente criar um projeto grande. Né? Aí vai de cada um. Assim como atleta também, né? Tem um cara que quer, sei lá, só vou ganhar um campeonato aqui interno, e o outro quer ser campeão mundial. Né? São vários níveis. Né? E assim vai aumentando. Né? Então vamos aqui para a próxima aqui. Você, juntamente com o seu irmão, né, são responsáveis pela GB Europa e o crescimento também da Gracie Barra no continente. Como que você vê o crescimento do jiu-jitsu na Europa em si? E você acha que essa cultura europeia ela impõe alguma barreira nesse crescimento? Cara, eu acho que na verdade, a única barreira que existe aqui no desenvolvimento do jiu-jitsu e da Gracie Barra na Europa é simplesmente falta de mão de obra. Porque mão de obra que eu falo para você hoje abrir uma escola de sucesso, você tem que ter professores treinados com PCI, né? Desenvolvidos entendendo a Gracie Barra. Sim. Então, existem regiões onde a Gracie Barra tem uma presença muito forte e outras regiões que nem tanto, porque existem barreiras de língua, né? Sim, também. Temos muitos professores brasileiros, professores que são de linhagem do Brasil, mas existem regiões como França, Alemanha, República Tcheca, né? Polônia e outros lugares onde nem todo mundo escolhe viajar por férias, né? Não querem, não almejam. Muita gente quer ir para a Califórnia, mas nem muita gente quer viajar e criar uma vida no jiu-jitsu lá na Polônia, na República Tcheca, né? Então, esses desafios, né, que é um trabalho de crescimento mais orgânico, é o desafio. Mas todas as regiões onde a Gracie Barra foi implementada, implementada corretamente, sucesso forte. Hoje na Inglaterra são mais de 80 escolas. Caraca. Só dentro da Inglaterra.
Na Europa inteira são 175 e temos mais umas 15 academias abrindo nos próximos 6 meses. Então, o crescimento está muito grande. O desenvolvimento da Gracie Barra nunca foi tão organizado. Quando eu comecei a trabalhar, né, do desenvolvimento como colaboração aqui para a Gracie Barra, não existia, né, uma escola definida, organizada, no padrão, porque não existia ainda um forte link. Existia, tipo, nós que somos Gracie Barra desde o início, mas apenas em 2006 a Gracie Barra se estabeleceu nos Estados Unidos com um novo formato, onde o mestre criou para poder mudar o mundo do jiu-jitsu e dar oportunidades para os professores a se desenvolverem e terem o jiu-jitsu como um estilo de vida. E a gente teve que, passo a passo, se conectar com esses projetos. E da Inglaterra para os Estados Unidos é diferença grande. Então a gente teve que fazer um catch-up, né? Se aproximar mais. E quando a gente conseguiu estabelecer essa aproximação das escolas-chave, a minha foi praticamente a primeira, por causa da posição que o mestre me colocou de colaboração. Eu tive que, cara, mudar a minha escola, colocar totalmente no padrão, porque antes o padrão não era claro, mas a partir do PCI ficou simples de implementar. A gente já acreditava, então a partir de 2011, 2012, o nosso projeto começou a alinhar, mas, cara, imagina aqui na Europa, onde todo mundo já treinava, mas não tinha nenhum tipo de padrão, um tipo de clareza, né, na metodologia. A gente estava naquele projeto de desenvolvimento da Gracie Barra, então era bem desafiador. Então, a minha escola, eu tive que fazer... Primeira coisa que o Flávio, que o Márcio, o mestre falaram comigo: Vitão, teu primeiro trabalho é fazer a tua escola uma escola de sucesso através do método e da visão da Gracie Barra. Foi a primeira coisa. E desde então que a gente conseguiu estabelecer a minha, e depois e o segundo trabalho seria fazer o mesmo para uma escola que não é minha, uma pessoa da Gracie Barra. Então eu tive que focar em outras pessoas. E a partir do momento que a gente conseguiu, virou uma bola de neve. A gente conseguiu, né, criar essa inércia a favor do desenvolvimento da Gracie Barra. E hoje, cara, estamos em 2020 e revolucionou, cara. Hoje todo mundo já entende. A gente conseguiu trazer as lideranças da Gracie Barra aqui mais próximas, que é o Braulio, o Lagarto, né? Todo mundo estava fazendo o seu trabalho. Hoje a gente conseguiu trazer a equipe unida em prol do desenvolvimento da Gracie Barra aqui na Europa. E desde então, cara, meu irmão, a Gracie Barra se cresceu incrivelmente. O projeto alinhou, fortaleceu, e hoje nós nunca tivemos tão forte como equipe do que estamos agora. Grande número de escola, professores com fé no projeto, acreditam de fato, estão abrindo mais escolas e mais escolas, estão impactando as comunidades aqui na região, e está muito bonito de ver, cara. Então não vejo nenhum desafio de fato, a não ser precisando mais de professores em regiões onde ainda não tem tanto impacto e conexão com o Brasil, por causa da língua e tudo mais. E isso já estamos trabalhando para resolver. Show de bola. Mas assim, agora é uma curiosidade minha, né? Vocês trabalham com algum mapa, com alguma lista para assim, alguém se candidatar a ser um professor ou um dono de escola? É o seguinte, né? Como é que é feito esse trabalho? Cara, em relação a desenvolvimento de escolas, existe um mapa da Europa inteira. Se você pegar o mapa da Gracie Barra no site da Gracie Barra, você vai ver os pontinhos ali. Então, você vê também quantos espaços vazios existem, né? Sim. Então,
incrível. O que você pode ver é que você tem disponibilidade de reconhecer uma região onde não existe jiu-jitsu ainda e encorajar pessoas que têm a capacidade de trabalhar na Europa, né? Porque tem o problema dos vistos, né? E da Sim. residência. Uhum. Então, se existem pessoas no Brasil com passaporte alemão, passaporte europeu, e tiver na disponibilidade de desbravar, a oportunidade é imensa, cara. Existe muito, e a gente tem esse suporte aqui. A Gracie Barra Europa dá esse suporte para quem tem interesse de abrir escola, de apontar regiões com prospect, né? com possibilidades boas de uma negócio. escola. Uhum. Só que, eventualmente, a gente vai estar trabalhando num projeto onde a gente vai preparar professores e instrutores e program directors, né, que é como se fosse o gerente da escola, para que pessoas que querem investir numa escola, eu quero pegar um professor, um program director e um assistente, vou contratar e vou abrir a escola em tal lugar. Isso aí é fundamental. Entendeu? Então, existem pessoas no Brasil que estão disponíveis, mas não tem uma escola para trabalhar. Sim. Sonham em sair do Brasil, mas não tem um lugar ainda que possam dar aula. Então, isso aí vai cada vez mais mudar, porque a gente vai estar reconhecendo quem tem interesse e conectando com as pessoas que estão em busca dessa mão de obra, dessas pessoas que têm habilidade. Então, cada vez mais, fazer o PCI, ter experiência como dentro de uma escola Gracie Barra, coloca você numa possibilidade assim de, eventualmente, você ter uma carreira dentro do jiu-jitsu e até fora do Brasil. Se eu não me engano, acho que já tem até esse banco de dados, né, de cadastro de professores disponíveis, né? A gente tem aqui na Europa uma lista de pessoas que já aplicaram para um trabalho, né? E a gente está ali esperando a oportunidade de abertura de escola e contactando as pessoas para poder dar a oportunidade. Sim. Mas ele está no momento assim inicial, acho que daqui a uns anos vai ser muito mais elaborado. Com certeza. Legal. Eu vou estar abrindo uma escola lá em Portugal, em Lisboa. E essa escola em Lisboa, ela vai suprir, vai ter esse objetivo. Vamos estar formando instrutores. Imagina, Buiu, um aluno seu, o pai dele, um aluno ou aluna, quer que o moleque invista no jiu-jitsu, mas eles não querem que o moleque deixe de estudar. Tu vai poder mandar teu aluno, o cara vai para treinar lá em Portugal, onde ele vai estar fazendo cursos de gestão, curso de marketing, curso de terceiro grau, e treinando jiu-jitsu, aprendendo a ser instrutor. Ele vai sair em 3 anos, 3, 4 anos, formado no curso, onde ele pode usar o diploma para qualquer coisa, né? Para qualquer mercado, mas tendo a adaptação para uma escola. Ele pode estar lá treinando, ficar bom de jiu-jitsu, ser um gestor, poder abrir uma escola de jiu-jitsu, entendeu? Ter um futuro de fato. Ou um futuro de fato. Voltar para o Brasil com um curso em Portugal. Isso vai ser possível. Não, é outro nível. Tá indo para outro patamar, meu. A gente já tá, né? Mas, pô, esse é o plano. Eu já estou aqui, a gente está aqui já estudando como a gente vai fazer um convênio com a universidade. Mas a escola ela já existe ou vocês ainda vão implementar? A escola vai abrir em setembro. Porra, Corona ajudando, né? Sim, claro. Muito bom isso. E essa escola, cara, vai ser revolucionária. Eu vou te falar, eu tô falando aqui para vocês que agora ela é um plano, é um projeto, é uma célula, mas a gente vai estar falando daqui a 10 anos dessa escola. Com certeza. Não. Sem dúvida. O que você está falando aí é o que é muito legal, porque eu lembro que o mestre, nas conferências, ele sempre falava, né, o que a Gracie Barra iria se tornar,
né? Na época, antes, quando ele tinha o projeto, ele, cara, esse Barra vai chegar nesse patamar e muita gente via, pô, legal, mas tipo, não convencia muito. E hoje a Gracie Barra, né, chegou nesse patamar e tá, além desse patamar, tá com uma visão muito mais à frente, né, com os projetos muito mais à frente, foi o que você falou, né? Ela cresceu tanto que hoje falta mão de obra, que hoje tem que fazer um trabalho, né? É óbvio que é necessário, eu acho, para que toda empresa cresça, né? Para que toda, né, essa questão de eu digo engrandecer, né, o nosso trabalho, né, é necessário. Tem muita gente antes não tinha essa visão e hoje o patamar que esse Barra chegou, hoje muita gente consegue enxergar isso, né? Isso. Graças, né? Antes não era nem possível nem sonhar, né? Nem sonhar, Agora exatamente. já chegamos onde chegamos, agora chegar num lugar mais longe, agora tu sabe que tem uma é como se fosse assim. Antes tu tá querendo chegar na Lua, mas tu nem spaceship você tem, não tem nem como é que se fala spaceship mesmo? É um foguete, Foguete. uma nave Nem foguete espacial. tem. Uhum. Nem foguete tem e tá É, querendo chegar lá na Lua. Mas agora o foguete já tem. Agora tem que ver quanto de combustível vai colocar, né? Quem vai levar? Como é que vai fazer isso funcionar? Exatamente. Então, antes é como se fosse uma inércia forte que a gente teve que fazer, passar, para poder chegar nesse ponto onde a gente pode pensar nas estrelas, porque até então todo mundo só pensava lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, né? exatamente, Agora a gente pode ver muito mais amplo. com certeza. Pô, muito legal isso que você falou. Cara, a gente já está aqui na última pergunta aqui. Cara, desde já, né, mais uma vez, queria, antes de eu te fazer essa pergunta, né, queria agradecer a sua presença, enfim, os alunos que puderam estar presentes, quem não pôde estar presente vai poder estar escutando depois, vai poder estar conhecendo um pouco mais sobre a sua história e exatamente do que a gente vem fazendo, né, com esse projeto, né, que é Além do Tatame, né, tá levando exatamente histórias como a sua, né, e de outros professores e atletas a estar conhecendo que o nosso objetivo é exatamente esse, é o jiu-jitsu além do tatame, que o jiu-jitsu é muito mais do que, né, a gente tem de convívio ali na academia, então é muito mais além, né? Então Maneiro, cara. É queria, muito legal, cara. Muito legal. Eu fico honrado aqui com o convite de se comunicar comigo para fazer. E espero que a galera já gostou aí da conversa, bate-papo não, legal. pô, sem dúvida, pô, foi top aqui, cara. Ainda mais por você sendo um dos colaboradores fora do Brasil, né? Então a galera vê que não é só, caraca, exatamente a visão do mestre, né? É muito mais ampla do que aquela escola que tinha ali na Barra da Tijuca. Todo mundo vê, caramba, pô, eu tenho oportunidade de tá dentro desse barra, tá viajando para qualquer lugar do mundo e tá treinando jiu-jitsu, está fazendo novos amigos, posso estar me tornando um instrutor, cara, eu posso estar vivendo de algo que hoje é meu lazer. Hoje, pô, quantas horas, né, tô ali no meu trabalho, tô no trânsito, tô louco para chegar, botar o kimono, dar um treino, trocar uma ideia. Então, Exatamente. caraca, meu lazer, eu posso estar fazendo isso, posso estar me tornando um professor, um instrutor. Então, é muito legal, né, Maneiro. esse trabalho assim e o que se tornou hoje a Gracie Barra. Então, partindo desse princípio de várias coisas que a gente veio falando aqui, que a gente veio conversando, cara, para a gente fechar aqui, professor, cara, o que você tem assim como passar, quais os benefícios que a escola Gracie Barra pode proporcionar aos seus alunos? O seu ponto de vista, o que você pode falar hoje como professor, como atleta? Cara, ótima pergunta. Vocês mandaram as perguntas muito boas hoje, cara. E, cara, a Gracie Barra, cara, é muito além de uma escola. Hoje a Gracie Barra é um movimento, né? É um movimento para mudar o mundo. Pode ser até um comentário, como a gente já fala, que é algo inocente, né?
mudar o mundo, mas de fato eu creio nisso porque imagina o seguinte, as escolas hoje, ela tem esse papel. Centenas de alunos frequentam uma escola onde cada pessoa que frequenta é impactada de uma forma positiva no jiu-jitsu, tá? Então, são centenas de famílias sendo impactadas pelo jiu-jitsu diariamente. Entendeu? Então, o que é que a gente pode pensar? Cara, uma escola de jiu-jitsu, ela ajuda os alunos que participam a sentir parte de algo muito maior do que elas mesmas. Uma parte de conexão, de brotherhood, né? De irmandade. A galera se apoiando, se unindo, a galera sai para comer junto, a galera vai fazer lazer, né? Quando está com dificuldades, conecta um ao outro. Isso aí, o bond, né, que forma os alunos, como a gente tem essa conexão desde novinho. Eu não te vejo todos os dias, mas quando eu te vejo, existe uma conexão muito forte. Então, isso o jiu-jitsu nos dá. E a humildade que acontece dentro de uma escola, porque as pessoas são testadas diariamente. Quando você é arrogante, você é relembrado da sua arrogância todos os dias. Não pelas pessoas, mas pelo você mesmo sente, porque isso impacta o ambiente. Então você está num ambiente onde as pessoas estão sempre querendo ajudar um outro, parceria. Então você, mesmo sendo um cara meio arrogante, você naquele ambiente, você traz o seu melhor, automaticamente mudando a sua forma de ser. Você é um cara que está num tatame, você desiste fácil. Aí você se incomoda, porque você vê isso todos os dias. Toda vez que você bate ou deixa uma posição passar muito rápido, que você não conseguiu resistir, automaticamente você viu isso em você mesmo. Caramba, desisti muito rápido. Eu não posso desistir tão rápido. Então você já exercita o ato de não desistir. Então, por muitos fatores dentro do tatame, que você é lembrado diariamente pela experiência no tatame e da comunidade de pessoas que pensam parecido e melhoram um ao outro, a gente está se melhorando diariamente dentro da escola. Então, os alunos eles viram parte disso aí. Né? Você está num ambiente onde você está totalmente sendo lembrado das tuas falhas e sendo valorizado pelos teus benefícios. Então, você se torna uma pessoa melhor dentro do tatame. E isso é um fato. Por isso que o mestre queria que todas as pessoas treinassem jiu-jitsu, porque o mundo seria melhor. É isso que ele falava nas frases. Porque realmente me ajudou a ser uma pessoa melhor. Eu te garanto isso. Te garanto que o tatame me ensinou, né, a ser uma pessoa muito melhor. Se você é um cara que só pensa em você mesmo, você automaticamente pensa que você, bicho, tem que estar com as pessoas, tem que pensar nos outros, né? Você se vira menos egoísta. E eu posso falar de várias coisas. Então, se você vê isso dentro de uma comunidade, imagine em várias comunidades naquela cidade. Porque no mundo você pode estar trabalhando, por exemplo, ou trabalhando numa Coca-Cola da vida. Você está trabalhando na Coca-Cola, você está fazendo uma bebida onde causa doenças, né? Você pode beber com moderação, mas quanto mais vender, mais você quer vender. Então as pessoas estão ficando doentes por isso, né? Então, e muitas vezes essas empresas têm muito poder, muita pressão e estão causando danos. Nós somos parte daquelas pessoas que querem ajudar. Eu sei que não vai mudar o mundo de fato. Sim, mudar o mundo de uma forma como se fosse preto e branco, né? Não é mudar o mundo como se fosse mudar de cor, né? É mais o fato de contribuir positivamente para que o mundo daquelas pessoas seja melhores, né? Criar núcleos que, se eles forem alimentados, eles podem crescer. Exatamente. Né? Como se fosse uma flecha que vai e continua, né? Então, poxa, se a gente vê isso, que a Gracie Barra promove isso dentro das escolas, porque a gente fala que os valores principais da nossa organização
são valores de colaboração, entendeu? De comunidade, de unir, de integridade, de desenvolver, né? São os valores irmandade, integridade e desenvolvimento. Sim. Isso está né? E outra coisa, a gente pode estar falando aqui de palavras e a habilidade de uma pessoa implementar é outra. Então, estamos como se fosse uma luzinha todo dia de positividade na vida das pessoas. Ali, ó. Se aquela pessoa abraça ou não, estamos fazendo a nossa parte, porque estamos jogando tá ali. aqui. Isso. Porque muitas pessoas vão lá, te chamam para fazer a coisa errada, rapidinho. É assim, fazer a coisa errada, todo mundo... Sabe por que as pessoas querem que você faça a coisa errada? É porque as pessoas que fazem as coisas erradas, vamos falar assim, tomar droga, né? Você ser desleal com a sua esposa, é porque você se sente mal por fazer aquilo e você quer que as outras pessoas façam com você para normalizar aquela realidade. Sim. Então, o que a gente está fazendo? Lembrando aquelas pessoas da positividade, das coisas boas e normalizar o ser bom. Então, é isso que eu acho que a Gracie Barra faz hoje. Estamos contribuindo positivamente para o mundo, para que as pessoas possam lembrar do que é coisa boa, do que é coisa positiva, né? Não através apenas de palavras, mas eu creio em ações, né? Você não pode chegar e falar uma coisa um dia e você faz outra. Se eu falo de ser saudável, eu não posso estar comendo besteira, parando de treinar, ficando sedentário, né? Sim. Tem que estar vivendo aquele estilo de vida. Então, até quando nos dias você não quer fazer, você se sente na responsabilidade. Porque você é parte dessa equipe que promove esses valores. Então, para mim, cara, isso é o que eu acho que a Gracie Barra é. Maneiro. Muito bom. É. Show de bola. Pô, top, show de... Porra, resposta aí... Melhor aí, meu irmão, impossível. Resposta de líder. Maneiro. É, exatamente. Pô, Cara, top. é paixão, cara. Também. Gratidão. Não, com certeza, Gratidão, cara. Acho que paixão. Eu sou muito grato, cara. Tudo que eu tenho hoje, minha família, estabilidade, não só financeira, estabilidade emocional, né? Pelas minhas experiências no jiu-jitsu e na Gracie Barra. Entendeu? Por isso que quando o Buiú chegou para mim, vamos, irmão, não penso nem duas vezes. Eu não posso pensar duas vezes. Entendeu? Eu me sinto tão grato tudo que eu tenho hoje, que se é para valorizar a Gracie Barra, se é para conectar o time, se é para ajudar um parceiro de treino, eu falo todo dia na minha academia sobre sermos uma equipe, né? Somos parte de ajudar uns aos outros. Como é que eu vou ter a coragem de dizer não? Sim. Ou de não estar disposto, né? Irmão, isso aí é o mínimo que a gente tem que fazer, pô. Legal. Pô, top, show de bola, cara. Excelente aí mensagem aí de final. Eu acho que como todo a nossa troca de informação aqui, de conhecimento, foi uma excelente mensagem para quem está começando, para quem já treina, né? Pô, brigadão aí, Vitor. Valeu, cara. Obrigado. Cara, Deixa aqui eu falar aqui, vou mandar um abraço para todo mundo da sua escola, do Parque Olímpico. Galera, é o seguinte, meu irmão, professor Buiú, meu parceiro, treinamos juntos, saímos juntos, fizemos muita coisa juntos, assim, e sempre que tivemos as experiências, sempre foi muito intenso. E vocês têm uma oportunidade de aprender com um cara que eu respeito muito, um ótimo atleta, um ótimo professor, e como vocês já conhecem, pô, o professor Buiú é uma ótima pessoa, coração imenso. Eu sempre tive muito orgulho de ser teu amigo, de poder conectar com você.
vi a tua história e me conectei com a tua história, né? Porque a tua história é como se fosse a minha história. No mundos diferentes, mas a gente cresceu junto, o jiu-jitsu nos uniu e estamos em busca do mesmo objetivo e tivemos desafios. E isso faz a gente ser cada vez mais forte. E o professor que vocês têm em casa, junto com o Bruno, que eu estou conhecendo agora, cara, é um professor nota 10. Eu gostaria muito de ter um privilégio de ter um professor como ele na minha academia. Que eu estaria com os olhos fechados, sabia que minha academia está bombando com um professor de altíssima qualidade. E cara, é isso aí, galera. Um abraço para vocês, espero que vocês gostaram aí. Obrigado, Vitão. Obrigadão, cara. Pô, obrigadão aí Valeu, mais uma vez pela sua presença.